Designers são péssimos vendedores, e essa é uma realidade que pode chocar você ou pode te conformar. Eu te falo isso porque durante alguns anos eu trabalhei diretamente como designer, tive estúdio e hoje eu estou à frente de um treinamento para vários designers que buscam melhorar as suas métricas do comercial, buscam melhorar as suas vendas. E eu vejo isso todos os dias. Nesse vídeo eu pretendo te explicar por que isso acontece, te falar um pouco do mercado e, claro, te dar meios para que você possa melhorar isso, trazer mais clientes, melhores clientes para o seu estúdio de design ou para o seu freela, né, se você trabalha sozinho. Então, te falando um pouco da minha experiência, quando eu comecei lá em 2016, eu decidi ser designer porque eu queria misturar o empreendedorismo com arte. São duas áreas que eu sempre gostei muito e desde o começo, vender para mim sempre foi uma grande dificuldade, porque eu me pegava pensando que vender o meu trabalho, na verdade, era ser um melhor artista gráfico. Era, na verdade, criar melhores projetos, ter um portfólio mais organizado, ou mesmo criar projetos mais importantes para clientes maiores. Eu achei que eu só venderia o meu trabalho na medida que eu fosse uma autoridade, que eu fosse um cara conhecido, famoso dentro do meio do design. Só que, conforme a minha visão foi amadurecendo e eu fui estudando mais sobre vendas, sobre negócios e sobre esse lado de empreendedorismo que tanto me interessa, eu fui descobrindo que, na verdade, não era bem assim. Que vender é uma técnica e que eu, como profissional criativo, me destacaria muito se eu tivesse essa técnica, se eu dominasse isso. E aí, durante muito tempo, eu comecei a estudar e fui me aprofundando na técnica de vendas, até o ponto que eu comecei a vender projetos bem caros. Projetos que na época para mim eram muito valiosos, né, de 3, 5 mil. Ainda são valiosos hoje, é claro, mas eu cheguei até vender projetos de mais de 50 mil trabalhando com design. E mentoro hoje alguns designers que já fizeram projetos, já venderam projetos de mais de 90 mil reais aí em Pix à vista, tá certo? Isso sem contar projetos parcelados aí ao longo de alguns meses, projetos recorrentes e tudo mais, né? Então, eu fui adquirindo muita experiência ao longo desses anos e eu percebo que, de fato, a maior parte dos designers, talvez uns 99%, talvez mais até, não domina a arte das vendas, não domina a técnica de vendas, tem muitas concepções erradas sobre o comercial e por isso que não consegue viver do seu trabalho, por isso que não consegue alcançar, né, as suas metas, o seu objetivo de vida, o seu objetivo de trabalho como gostaria, né? Então, o principal motivo que eu vejo para que os designers não alcancem isso, tenham essa trava, essa limitação, é que eles primeiro focam em ferramentas. Então, hoje quando se fala designer, profissional criativo como um todo, se fala basicamente de duas partes, né? Que é a parte técnica do trabalho, então o Photoshop, o Illustrator, o Premiere, Figma, parte de web design, Framer e tudo mais, e a parte, digamos assim, teórica, fundamental, né, ou estratégica do design, que seria, então, as leis da Gestalt, a parte de briefing, né, de como você pode entender aquele cliente, falar a linguagem dele e tudo mais, né? Então, é uma mistura entre um cara que é um técnico e um cara que é um acadêmico. Só que, quando você escolhe ser designer, trabalhando na internet, trabalhando para você mesmo, né, sendo um freela, tendo o seu próprio estúdio, como a maior parte de vocês, né, que me assistem aqui são, o que acontece? Né? Você deixa de lado o aspecto que torna você um empresário, que torna você um freela, que é a sua habilidade de você sozinho vender o seu trabalho. E aí eu entro num outro assunto, né? Por que as agências elas pagam mal? Porque elas fazem aquilo que é mais valioso do trabalho, querendo ou não. Para um designer isso é um pouco chocante, né? Como designer você pensa, poxa, o mais valioso do meu trabalho de design é a entrega gráfica. Só que na verdade não, né? Na verdade o que é mais valioso de todo o seu trabalho como designer é o teu processo comercial. É isso que sustenta a tua empresa, é isso que paga as tuas contas, é isso que faz os clientes confiarem em você e é isso que resolve o problema que os clientes têm. A entrega é só o cumprimento das promessas que você fez no teu comercial, né? E a agência, ela é uma máquina do quê? É uma máquina de encontrar os clientes e vender para eles. E aí ela delega as entregas para profissionais criativos que vão ali colocar a mão na massa e de fato entregar o projeto. E a gente tem essa percepção de que o valor está na entrega. E não é bem assim. A maior parte do valor está no processo de vendas. Te dou um exemplo. Se você tem uma lista com 100 médicos, e aí você tem lá o nome, o telefone, o e-mail, às vezes uma ou outra pergunta ali de qualificação para você conhecer melhor cada um desses médicos, né? E eu te dou essa lista.
você naturalmente vai perceber que essa lista tem algum valor. Porque você vai olhar para ela e vai pensar assim, poxa, são 100 médicos, eu posso mandar mensagem para eles no WhatsApp, eu posso criar um produto para eles, eu posso pegar o meu telefone e começar a ligar um por um, né, fazer cold call, e oferecer o meu serviço para cada um deles. Você vai ver que nessa lista tem dinheiro, tem meios de você monetizar, porque você tem os contatos. Agora, se eu te entrego um PDF de oferta, né, com um produto e tal, talvez você até veja um valor, mas aquilo em si não tem valor, porque é só o desenho de uma oferta, é só um PDF, certo? O mais valioso não é aquilo que você entrega, e sim o processo comercial para que você possa entregar aquilo que você estudou durante tanto tempo para aprender a fazer. E a maior parte dos designers foca exatamente na entrega, foca exatamente em ser um melhor profissional técnico ou acadêmico, e não pensa na parte dos negócios efetivamente, não tem rotinas comerciais, não tem rebate de objeções, não tem ancoragem, não tem oferta, não tem produto muitas vezes, né? Eu conheço uma porrada de designers que tem vários clientes e ele entrega cada coisa para um cliente, quer dizer, ele não tem nenhuma padronização dos serviços, né, que ele faz. E aí eu emendo esse assunto em uma segunda coisa, que é que a maior parte dos designers não vai preparado para suas negociações. Então eles não têm um roteiro de call de vendas, eles não têm um modelo de rebate de objeções, eles não têm antecipação da negociação. Se meu cliente pedir desconto, o que eu faço? Se ele pedir para parcelar, quais são as minhas formas de parcelamento? Não existe nenhum documento que você concebeu previamente para te orientar durante essas calls, durante essas reuniões de venda. Então o que acontece? Você chega na call completamente despreparado, qualquer coisa que o seu cliente fala um pouquinho diferente, você já fica aterrorizado. Muitas vezes você encerra a sua call de vendas sem dar um pitch, sem apresentar um produto. Você atrasa os follow-ups, você não consegue manter frequência nas suas vendas, nas suas reuniões, você não tem uma metodologia diária, você não tem metas que seja, né? Falta toda essa construção comercial do teu estúdio, do teu freela, enfim, do seu trabalho como designer, como artista gráfico, como profissional criativo como um todo, né? Então, você é um cara bom de entrega, mas se você é um cara ruim de venda, não vai dar certo para você. Você não vai conseguir empreender e você não vai bater as metas que você deseja no final do mês. E isso é uma realidade meio dura, né? Porque às vezes a gente pensa, poxa, se eu só for melhor na minha profissão, eu vou ganhar mais. Mas não é bem assim, né? Na verdade é justamente o contrário. Às vezes a gente vê profissionais gráficos que não são tão bons, não são tão competentes, mas eles ganham muito. Às vezes mais do que você, que é um cara competente, que tem uma qualidade de entrega muito boa, né? Eu sou exatamente esse cara. Na época que eu vendia os meus projetos, eu não tinha uma qualidade de entrega muito boa, né? Mas o que me diferenciava? Essa minha habilidade de sentar para conversar com o cliente, seguir um processo comercial, ter as minhas metas e colocar a minha jaqueta de vendedor, né? Então eu vendia projetos caros, mesmo não tendo uma qualidade gráfica tão boa. E aí, claro, depois eu fui melhorando a minha qualidade gráfica e fui aprimorando, né, a minha visão como designer, né? Mas logo no começo, o que me trouxe para os 3, 5 mil reais de faturamento e pouco tempo depois para mais de 10 mil reais de faturamento todo mês foi justamente esse foco dentro do comercial. E por último, a maior parte dos designers acaba pegando mais projetos do que pode. Então, isso é um problema de precificação e é um problema de controle de demanda. Dentro das métricas comerciais, a gente tem taxas de conversão que são altas demais. Então, se você tem aí 50%, 60%, 80%, 90% de taxa de conversão, isso é uma taxa de conversão alta demais. Significa que você pode aumentar o seu preço, atender menos clientes e ganhar a mesma coisa, se não mais. Se você não tem uma boa precificação, se você não tem uma boa visão de comercial, você acaba, muitas vezes, fechando mais projetos do que você deveria. Você acaba tomando mais responsabilidade do que você deveria, e esses projetos, no momento que você pega, é bom porque você tem uma alta, né, de faturamento, você ganha um pouco mais de dinheiro, mas depois você vai ficar muito ocupado entregando. E aí não vai dar certo, você vai precisar parar de vender para entregar. E aí o seu gráfico de faturamento vai ficar aquela nojeira, né, aquela bagunça, onde você tem meses que não vende nada, e aí você tem um grande pico, né? Você vendeu um monte de coisa e depois você está ocupado entregando e aí você não está vendendo. Então essa inconstância, essa imprevisibilidade acaba matando muitos estúdios, acaba matando muitos profissionais criativos. Então as 3 principais mudanças que você tem que ter dentro do seu negócio criativo para
não ser um designer que é ruim de vendas, não ser um designer que é fraco no comercial, são as seguintes, são as 3 coisas que eu separei para esse vídeo. Focar no comercial, dar prioridade para as vendas, para o contato com os clientes, para os atendimentos. 2, preparar as negociações e preparado já com argumentos, com opções de negociação, opções de parcelamento. 3, corrigir a precificação para que você não pegue projetos demais e acabe ficando muito sobrecarregado, tá certo? Então, essas são as 3 coisas que eu, no começo, quando eu iniciei o meu estúdio, fiz e que realmente me deram muito resultado. E foi assim que eu deixei de ser um designer medíocre, né, um cara comum ali, e passei a ser um cara mais diferenciado, passei a sustentar a minha família, a viver do design. Hoje trabalho 100% online, né, já fez mais de 8 anos, e hoje eu mentoro vários designers, ajudando eles, né, nessa parte comercial, nessa parte de vendas, tá certo? E essas são as minhas 3 principais dicas. Claro que a gente tem outras coisas, né? Como você ter tudo isso organizado dentro de uma base de dados, né? Você ter um CRM, você ter rotinas comerciais, você participar de ciclos comerciais, né? Você ter o seu próprio ciclo comercial, você estudar, aprender com outras pessoas, né? Você ver novamente as suas calls de venda, você ter um arquivo das suas calls de venda, você medir a sua taxa de conversão. Tudo isso faz toda a diferença quando o assunto é comercial. E a maior parte dos criativos não faz isso. E o que você deseja, né, se você está aqui assistindo esse vídeo, né, aumentar o seu faturamento, ter mais liberdade, tal, ganhar mais sendo designer dentro da sua profissão criativa, é bem mais fácil quando você domina essas coisas, quando você inclui o comercial como uma atividade dentro da tua empresa. Porque o que te diferencia de uma ONG é justamente que você vai vender, certo? As empresas precisam ter foco em vendas, foco em faturamento, foco em aumentar as suas margens e em ter lucro. E, obviamente, é isso que vai fazer com que você possa comprar melhores equipamentos, você possa pagar outras pessoas, vai fazer com que você possa delegar tarefas e, enfim, montar o seu escritório, entre outras coisas, né? O nosso trabalho ele é orientado para resultado e o resultado de quem empreende é lucro, é caixa positivo, é ter dinheiro na conta. Então não basta só você ser um designer bom, fazer entregas boas de projeto, se você não tem esse foco no comercial, se você não é de fato um empresário, se você não é de fato um vendedor, um líder do teu comercial. Então, se você está conhecendo meu canal agora, eu vou deixar uma playlist aqui chamada Vendas, onde a gente conversa mais sobre o assunto de vendas e onde tem vários vídeos sobre esse assunto. Assim você pode ir mais preparado para suas reuniões, você pode montar os documentos que realmente você vai utilizar na hora de estruturar o seu comercial, você vai receber várias dicas e evitar vários erros que estão te custando aí muito faturamento todos os meses. Então, se isso é do seu interesse, se faz sentido para você, clica aqui nessa playlist agora, consome, maratona aí o meu conteúdo, com certeza vai ser útil para você. A gente se vê nesses conteúdos, clica neles aí agora.